eu te dissesse que os documentos mais perigosos do mundo ainda não foram completamente vazados e que possivelmente o nome Donald Trump está nesses documentos e que o escolhido para lançar essa informação no ar não foi ninguém mais, ninguém menos que o Elon Musk. E a pergunta que não quer calar é: o que está acontecendo de fato? Seria o Elon Musk um justiceiro? Ou existe algo muito mais sombrio e que ele também está envolvido? Agora segurem, porque no roteiro de hoje a gente vai cavar fundo esse buraco. Bom, se você não sabe, o caso Epstein foi um caso amplamente divulgado e comentado na mídia, onde teoricamente existiria uma ilha, né? A ilha do Jeffrey Epstein. Famosos, milionários, políticas, pessoas importantes para a mídia e para os governos, né, para o controle do mundo, iam para se divertir, com diversões um pouco, digamos que, fora da lei. E o que acontecia nessa ilha? Essa ilha diziam que esses homens poderosos iam lá então para ter as suas fantasias politicamente incorretas, vamos dizer assim, para não dizer criminosas, mas eram de fato criminosas, com menores de idade. E a família Epstein, né, o Jeffrey e a sua esposa filmavam e depois chantageavam então esses figurões para de fato conseguir ali uma certa vantagem sobre determinados pontos ali, sejam esses financeiros ou de fama e tudo mais. Fatos cômicos aconteceram ao longo dessa história. Por exemplo, o Jeffrey Epstein, ele foi preso, né? E poucos dias depois ele se suicidou na cadeia. Sua esposa continua presa ainda, mas não fala nada sobre o caso. Ele deixou na história um legado de chantagem, tráfico, manipulação, e isso continuou perambulando sobre a elite global. Nos últimos anos, com a eleição dos Estados Unidos, né, o Donald Trump, ele falou que se ele fosse eleito, ele tiraria o silêncio de 100 anos, né, ou o sigilo colocado em cima desses documentos. E nos últimos documentos liberados, o que mais veio à tona foi uma pequena parte do gigante iceberg de crimes ali escondidos. Agora, no meio dessa ponta de iceberg liberada, veio o Elon Musk e jogou gasolina em cima deste fogo. Por quê? Ele questionou a legitimidade de Trump ao não liberar toda a lista de pessoas que frequentavam essas parties. O primeiro mistério começa na seguinte fase: por que os arquivos do Epstein nunca foram liberados inteiramente? Esse caso, ele não é só sobre abuso. Ele é um caso que envolve pessoas que abusavam e que estavam envolvidas e que protegiam e financiavam esse tipo de acontecimento. Nos poucos nomes divulgados ali, né, teve então o Bill Clinton, teve em sua história ali pelo menos 20 viagens registradas no Lolita Express. Lolita Express era o nome dado ao avião, né, do Jeffrey Epstein, que fazia então esses fretes aí para os seus amiguinhos irem lá curtir umas coisas muito dark. Teve também um príncipe, o príncipe Andrew, que teve diversos processos judiciais e escândalos na mídia, né, envolvido então com a família Epstein. Além disso, tivemos registros então de diversas reuniões sigilosas do Bill Gates. Dizem que isso inclusive foi um dos pilotos para a separação, né, dele com a Melinda. Pode ser. Pode ser. E por fim, tiveram diversas citações do Donald Trump envolvido nesse caso. No entanto, em todas as suas falas e depoimentos, ele diz ter sido sim convidado amplamente, mas nunca ter aceitado ou se envolvido. E a parte cômica disso é que
Na sua campanha de eleição, Donald Trump prometeu liberar integralmente, né, 100% dos documentos relacionados ao caso e à ilha e aos fatos do Epstein. E a pergunta que eu não quero falar, e por quê? Por que ele liberou só uma parte? Quem e ou o que ele estaria protegendo? E o Elon Musk? Ele é um rebelde ou um infiltrado? O Elon Musk ele foi um ponto-chave na eleição, digamos assim. O apoio dele ao Donald Trump, a liberação dele no Twitter, ele dando o direito do Donald Trump ter a liberdade de expressão, de se expressar, de falar, de voltar à mídia, tirou o seu banimento, ele conseguiu então ali voltar a ter contato com a sua comunidade via uma rede social. Ele foi uma ferramenta-chave para a eleição. Há uns dias atrás, o Elon Musk ele tweetou publicamente o seguinte tweet: Time to drop the real big bomb. Real Donald Trump is in the Epstein files. That is the real reason that they have not been made public. Agora é a hora de soltar a grande bomba. O Donald Trump está nos arquivos do Epstein. Este é o real motivo pelo qual os arquivos não foram todos tornados públicos. Ele foi simples, ele foi direto. Mas por que só agora? Vale lembrar que o Elon Musk ele teve uma breve participação, né, no governo do Donald Trump. Ele foi indicado lá para ajudar a organizar as finanças do governo. Isso lhe concedeu alguns privilégios, como, por exemplo, acesso direto a dados, participação em conselhos estratégicos. Ele também teve um grande network com a elite ali de Washington. E eu tenho uma pergunta cômica, talvez. Será que isso não foi uma estratégia para conseguir ter acesso a dados e pessoas importantes que talvez teriam acesso a esses dados e aí ele conseguir de fato ter os argumentos que ele precisava? Ou os fatos que ele de fato precisava? Existem diversas teorias sobre o que aconteceu e o que está acontecendo e o porquê, ou por qual motivo, razão ou circunstância isso tudo está vindo à tona. Uma das teorias é de que o Elon Musk ele é participante dos Black AI. O que são esses Black AI? Para quem não sabe, Black AI é uma, digamos que uma divisão, né, dos Illuminati. E existem diversos sinais escondidos que teoricamente o Elon Musk tinha manifestado, né? Como ele já apareceu em público uma vez com hematomas do lado esquerdo, né? Do olho, no olho esquerdo, e isso é chamado do famoso olho roxo, né? De símbolos do ocultismo e sim também a alguns rituais da elite. É associado como o olho de Horus, né? Isso geralmente vem associado à imagem de alguém que vai trazer uma grande informação, vai causar um grande espanto, causar uma grande comoção, né, ou uma grande verdade à população. E alguns desses grupos conspiracionistas, criadores de teoria, digamos assim, associaram então o nosso Elon Musk a ser um integrante do Black AI e por isso o olho roxo aquele dia e talvez este olho roxo estar ligado aos fatos do Epstein e ele estar se integrando ao governo, tudo para descobrir e desvendar esse mistério e liberar essa informação bombástica à sociedade. O Black AI ele é um grupo que mistura informação, inteligência artificial, big data, vigilância e várias informações, né, do mundo todo. Teoricamente, ele teria acesso a todas as informações ou o network necessário para descobrir a verdade dos fatos. E aí, neste cenário caótico, o Elon Musk teria dois caminhos. Primeiro, permanecer na elite de Washington ali e ser premiado com contratos bilionários. E segundo, romper com o governo, expondo os podres e arriscando a perder tudo.
Curiosamente, logo após as suas críticas públicas ao Donald Trump, o Elon Musk teve alguns contratos de suas empresas discretamente cancelados e revistos pela parte financeira do governo dos Estados Unidos. Coincidência trágica, né? Mas, poxa vida. Ou melhor ainda, uma retaliação calculada. Será? A pergunta que ninguém faz é: mas e se o Elon Musk sabia de tudo? Por que ele trouxe isso só agora? Estaria ele tentando limpar a sua imagem e associando ela como a de um herói? Ou por ter sido expulso do círculo governamental ele está tentando uma vingança? E o Trump? Por que ele prometeu e não cumpriu? Quem de fato controla a exposição dos arquivos do Epstein? E o que mais pode estar de errado nessa história? E agora uma coisa para você. Você acha que o Elon Musk é um rebelde tentando derrubar o sistema? Ou ele é só mais um player jogando o mesmo jogo de sempre? Comenta aqui o que você acha. E se você puder, também se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Aqui a gente tenta sempre não parar no superficial. A gente cava a mídia e toca o terror. A parte bizarra disso tudo é que enquanto te distraem com mídias bobas, fofocas de celebridades, memes, uma lista importante continua guardada. Nomes, datas, registros, vídeos. E uma elite global tenta apagar os próprios rastros. Até quando a gente vai aceitar esse tipo de silêncio, esse tipo de manipulação e esse tipo de sigilo que traz privilégios a quem é da elite e comete crimes? Esse é um caso internacional. Existem diversos casos similares em que o sigilo omite a verdade, só pelo bel prazer de poucos.